Aquele abraço para vocês. Estamos aqui no nosso Farol Tricolor, já em condições melhoradas, mas prometendo que na próxima já estaremos, muito provavelmente, no nível sempre bem apresentado para vocês. Aquele abraço. E aí, Diego? É isso aí, falar um pouquinho desse Bahia que se prepara para enfrentar o São Paulo, jogo decisivo, reta final do Campeonato Brasileiro, e o Bahia precisando apresentar respostas. Caiu de rendimento, os resultados não estão vindo, Rogério Ceni muito questionado. Vamos ver o que é que ele traz para esse jogo, com um desfalque importantíssimo de Tassiano, o que é que ele vai fazer, como é que ele vai arrumar esse time para vencer o São Paulo e voltar ali ao caminho dos triunfos e a lutar na parte de cima da tabela. O Bahia continua numa zona que é garantida de Libertadores, mas está com ela cada vez mais ameaçada, vendo o pelotão ali intermediário se aproximar. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse Bahia e São Paulo. Está gravando na segunda de noite, amanhã à noite na Fonte Nova. Vamos lá. Bora lá. Pois é mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. A gente pede, como de costume, para a galera de casa curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar uma olhada também no nosso clube de membros. Está aí o botãozinho de Seja Membro. 3 possibilidades para vocês. A turma Tricolor, que é o que a galera mais tem aderido, né? Fazendo parte também do nosso grupo de WhatsApp, com notícias atualizadíssimas, interação comigo e com meu pai, antes, durante e depois dos jogos do Bahia. Entre um vídeo e outro, a gente está sempre por lá, interagindo, conversando, e a galera sempre trazendo também, como eu digo sempre, pai, os comentários daqui do Farol são geralmente, até porque a gente tenta manter também esse grau de educação, né, de respeito, então os comentários costumam ir nessa linha, e no grupo de WhatsApp que a gente observa a mesma tendência, né, e a gente está lá no grupo, sempre interagindo também, sempre participando com os membros, né, do clube do Farol, pai. Perfeito, perfeito. E aquele grande detalhe é que essa participação também traz a interatividade do nosso público torcedor, do nosso público do Farol Tricolor, munido também esse público de informações. Diariamente, uma média de 8 a 10 informações, as habituais, que muito boas, vindas da assessoria de comunicação do Bahia, sim, mas a nossa equipe faz a pesquisa diariamente, a todo instante, sobre o adversário do nosso time, sobre o trio de arbitragem, sobre o que pode acontecer de alternativa tática, de substituição, de contusão, de cartão amarelo e tudo que cerca um grande jogo como esse, o clássico tricolor da Bahia e de São Paulo. Pois é, e a gente tem aí a novidade também desse novo acesso da Fonte Nova, né? Esse acesso que é conferido aos sócios a partir de agora, esse check-in que os sócios têm que pagar, aquele que já pagava, né, para poder ter acesso aos jogos, tem que pagar ainda um valor adicional, que é de check-in, muita polêmica aí, isso, muitas pessoas se queixando, que é justíssimo, né, porque tinham, inclusive, aderido a um programa que tinha determinados benefícios, mas o clube informou, não foi imediato, deu algum tempo para a galera absorver essa notícia, mas ainda assim muitas queixas e um padrão de ingressos garantidos assim que está abaixo daqueles que eram divulgados pelo clube nos jogos mais recentes por conta dessa novidade. Vamos ver como vai estar o público amanhã. Eu estou curioso para ver o cenário assim do estádio da Fonte Nova, tanto por esse check-in diferenciado, quanto pela própria campanha do Bahia oscilando negativamente, muitos questionamentos ao trabalho de Rogério e por aí vai. Muito curioso para ver como é que vai estar esse público de amanhã à noite na Fonte Nova para esse Bahia e São Paulo muito aguardado. Até porque é um momento difícil que o Bahia vive, e claro, se os resultados não são bons, a torcida se retrai. Isso aí está mostrado. Sim. É só pela conferidinha. A torcida é fiel, a torcida acompanha, vibra, impulsiona esse time, mas quando o resultado não vem bem, não tem torcedor. E isso não é resultado de um jogo. Já é uma dobra negativa na própria campanha. E isso realmente conspira contra um acesso maior do torcedor ao estádio, que mesmo assim vai ter um grande público. É coisa para 25 a 30 mil torcedores, acredito eu. Acredito que sim. Já tinham 17 mil garantidos na parcial de ontem, ainda não vi hoje ser parcial nova divulgada.
mas a gente vai ter com certeza acima de 20 mil pessoas no estádio. Vamos ver o quanto, vamos ver se vai passar de 30, é possível, vamos ver. Depende dessa adesão aí a esse novo cenário. E vai ter mais ingresso disponível para venda, coisa que tinha faltado, estava dificílimo comprar ingresso. E agora com esses ingressos sobrando, digamos assim, por conta do acesso garantido, que não é mais garantido, que agora precisa do check-in para ser garantido. Isso. Que a gente vai ver nesse primeiro jogo, né, ter esse aperitivo aí de como vai se comportar o público da Arena Fonte Nova, inclusive as facilidades maiores para comprar ingresso de quem não é sócio, né, não faz parte desse programa do Bahia. Até porque o São Paulo Futebol Clube também tem um grande número de torcedores aqui em Salvador, aqui na Bahia tem mesmo, e aí pelo Brasil, não é? Durante um bom tempo, os torcedores que não eram dos seus estados, ou que eram dos seus estados, tinham uma ligação maior com o futebol do Rio de Janeiro. E hoje em dia, com essa difusão da comunicação, com essa questão de internet, com essa aproximação tecnológica, o estado de São Paulo também tem uma presença muito grande de torcedores em outros espaços do nosso Brasil. É verdade. Minha geração, então, eu falo muito isso, né? Minha geração de criança ali nos anos 90 viu um São Paulo imenso, bicampeão mundial, São Paulo de Tele, de Zete, de Raí, de Vila, de Palinha e por aí vai. E viu depois o Palmeiras fortíssimo, o Corinthians muito forte. Então, os times de São Paulo, sem dúvida, ganharam projeção nacional, torcida muito em vários estados aqui do Nordeste também por conta disso. E o São Paulo, sem dúvida, é um deles. Sempre tem muita torcida aqui no estádio, nos jogos contra o Bahia. Isso. Falando da classificação do Campeonato Brasileiro, que está aí na tela para a galera de casa já, a gente tem o Botafogo liderando. O Botafogo não jogou na rodada ainda. Palmeiras está enfrentando agora o Corinthians. A gente está gravando aqui na noite da segunda-feira. Não sei quanto é que está o jogo, daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso também. Mas a gente tem o Fortaleza ali se aproximando, né, com um triunfo grande, né, contra o Juventude fora de casa, um 3-0. Isso. Implacável, né, inapelável no Juventude. O Fortaleza ainda se posicionando ali numa situação de briga até por título. Tem técnico. Como eu digo, a diferença do Fortaleza, se você for procurar o elenco do Bahia, o elenco do Fortaleza, do máximo pau a pau por aí e tudo mais. Tem jogadores mais decisivos em alguns instantes, mas o Fortaleza tem técnico. Essa é a grande questão. É indiscutível. Se você comparar, não tem como. Se você puser Vojvoda e Ceni, Vojvoda é muito mais técnico, é um técnico de futebol e consegue, dentro das suas condições, estabelecer um posicionamento admirável do Fortaleza, mesmo quando estava participando de outras competições, mesmo quando tinha o calendário cheio, mesmo quando o intervalo dos jogos era pequeno. O Vojvoda botava o time dele para jogar e sabia fazer essa variação. Não é? Variação. Sim. Pois é, em quarto lugar o Flamengo está ali na área, né? Inclusive venceu o Atlético Mineiro ontem, na primeira partida da final da Copa do Brasil. Isso. E aí ganhou uma grande vantagem para o jogo de volta, fez 3-1 e estava fazendo 3-0, mas tomou o gol de Allan Kardec ali no final. Né? E aí o quinto lugar já é o Internacional, muito bem posicionado na tabela, agora favorito ali pelo menos para a pré-Libertadores, né? Roger Machado. Uma arrancada muito boa do time de Roger no segundo turno. Depois vem o São Paulo, adversário do Bahia, com 51 pontos. Está destacado do Bahia, mas é aquela história do jogo de 6 pontos. O Bahia vencendo vai a 49 e fica a 2 pontos do São Paulo. Isso. Volta a estar brigando ali pelo G6 diretamente. Mas o Bahia está em sétimo e é bom lembrar que as circunstâncias das decisões da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, já colocam o Bahia, o sétimo lugar, melhor dizendo, como de vaga garantida para a pré-Libertadores. Sim. Então a posição que o Bahia está hoje é uma vaga de pré-Libertadores. Mas o Bahia, volta a dizer, vencendo, volta a se habilitar ali até para o sexto lugar, porque fica a 2 pontos do São Paulo, se vencer esse confronto direto ali pela classificação para a Libertadores. Depois vem o Cruzeiro, o Bahia com 46 pontos. Olha lá o número de derrotas do Bahia crescente, né? 13 triunfos, 7 empates, 11 derrotas, 5 gols de saldo. Ou seja, o Bahia que tem uma campanha ruim nos últimos jogos. Depois vem o Cruzeiro com 44, 2 pontos a menos que o Bahia. O Vasco da Gama com 43, o Atlético Mineiro com 41. O Atlético, é sempre bom lembrar, ainda com jogo a menos, mas disputando outras 2 competições, final da Copa do Brasil e final da Libertadores. Diga. Isso. E o detalhe, veja que o Vasco da Gama viveu um bom tempo na zona.
depois viveu próximo da zona. E àquela altura, o Bahia estava bem. Sexto colocado, quinto colocado, quarto colocado, terceiro. Andou por aí. Observe que o Vasco da Gama tem uma campanha tão ruim, vem de uma campanha tão ruim, que ele tem 7 gols negativos de saldo. Ele marcou 36, tomou 43. Ou seja, um time que tem esses números já se aproxima do Bahia, tem 43 pontos ganhos, enquanto o Bahia tem 46. Perfeito. Então significa o quê? Que o Bahia parou no tempo desse campeonato. Enquanto o próprio São Paulo se distanciou muito, estava grudado, e o Bahia passando. Bahia. Exatamente. E o Bahia passando o São Paulo há algum tempo, esteve à frente. Então, é essa questão que nós trazemos. Nada contra, a campanha não pode ser caracterizada como ruim. Algumas vezes, alguns amigos, pô, Fernandão, campanha ruim. Não é campanha ruim. O histórico do Bahia, do que nós conhecemos nesses tempos recentes, e mesmo que não fosse, qualquer equipe que dispute o Campeonato Brasileiro de primeira divisão, são 20 clubes competindo e esteja na 7ª posição, ainda não é campanha ruim. Mas poderia ter uma folga, poderia ter um respiro, poderia estar tranquilo na Libertadores. Sim. Então, observe, Cruzeiro, que também andou derrapando um bom tempo, né, fazendo dança de técnicos, o Vasco da Gama, que acabei de falar. Então, é isso que o Bahia está devendo. E realmente, foi como eu disse da outra vez, é preciso tirar o pé do chão. Beleza, deixa eu passar aqui só para a zona de abaixamento atual, com o Atlético Paranaense afundado em crise seríssima, né? Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense, olha lá alguns times já se afastando, Corinthians ali, acho que ainda está bem próximo, né? Vamos ver esse jogo aí, deixa eu só dar uma olhada aqui se tem placar atualizado de Corinthians e Palmeiras, por aqui ainda está 0-0, mas às vezes aqui não está tão atualizado, só lembrando Bahia e São Paulo amanhã, 9h30 na Arena Fonte Nova, nesse jogo de que estamos falando, cercado de expectativas aí para o nosso esquadrão. Deixa eu voltar agora aqui para a nossa tela principal, lembrar para a galera, pedir sempre que a galera deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e também dê aquela olhada esperta no nosso clube de membros, dá uma olhada lá nas vantagens que você tem, cada grupo lá, cada possibilidade que você tem, inclusive se você tem empresa, você também tem a divulgação da sua marca aqui, né? Da sua empresa, também aqui no Farol. São opções bem legais, dá uma olhada lá. Você faz aquela contribuição mensal e tem benefícios diferenciados. Diga mais. E com um grande detalhe, se você já é inscrito, chame alguém e peça para se inscrever. A gente agradece bastante. Cada vez mais tricolores, porque como o Diego disse, nesse ambiente de amigos, a gente pode ter discordância, pode pensar diferente, isso é tranquilo. Isso é próprio, isso é democrático e a gente não tem nenhuma questão. E o respeito existe, tanto que temos pessoas acompanhando o nosso trabalho, pessoas com idade até mais avançada, amigos, amigas, vários e vários participando, e você vê nesse clima. A coisa continua, tanto que nós temos essas inserções periódicas de ao vivo, de gravado, mas nós temos também essa questão do noticiário que a gente passa todos os dias, como dizia antigamente, de domingo a domingo, tem o noticiário, a coletânea de informações, exatamente para trazer atualizações para vocês. Pois é, ainda não montei aquela tela, né? A gente está ainda aqui readaptando as coisas, estamos juntos, inclusive hoje aqui no mesmo cenário, né? Mas a gente tem informações sobre a possível escalação de São Paulo, né? Isso. Que informação do Globoesporte.com projetam São Paulo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Vou colocar um asteriscozinho aí, porque já tem notícia atualizada sobre o Wellington, que não jogará contra o Bahia, segundo as informações mais recentes. Luiz Gustavo e Marcos Antônio, Eric, Luciano e Lucas. Calheri, time, como a gente sabe, repleto de figuras conhecidas, né? O São Paulo que jogou muito bem contra o Bahia no Morumbi no primeiro turno. Sim. Excelente atuação de Calheri, excelente atuação de Luciano ali naquela partida do primeiro turno. Ferreira também jogou aquele jogo, jogou muito bem. Muito. Então a gente teve um Bahia que o São Paulo foi superior lá e a gente espera que o Bahia seja superior aqui. Mas a notícia em relação a Wellington, né, lateral esquerdo, é que ele não estará disponível, né? Notícia de hoje divulgada aí, inclusive no site da Rádio Tatiaia, né? Que está sempre notícias legais assim, atualizadas. E reproduzido no nosso Farol. Produzimos também no Clube de Membros. Diz que a vaga é possivelmente ser ocupada por Jamal Lewis, um dos reforços inglês contratado aí
para a temporada. Então, o São Paulo com alguns desfalques, com algumas dificuldades, mas Bobadilla, por exemplo, deve estar relacionado, deve ser a novidade entre os relacionados, recuperando de uma lesão muscular. Time muito conhecido, time com muitas figuras que a gente sabe o potencial, sabe da qualidade, mas é um São Paulo que também oscila muito, né, pai? Nesse momento do campeonato, especificamente. É verdade que passou o Bahia, é verdade que já tem uma folga em relação ao Bahia, pode diminuir drasticamente amanhã, mas é um time que tem potencial, mas também é um time que oscila muito mais do que a sua torcida gostaria também, ou poderia estar também melhor classificado no campeonato. Tanto que promoveu dança de técnicos em pleno campeonato. A grande questão que eu vejo do São Paulo, Diego, e amigos e amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor, é que a defesa do São Paulo deixa a desejar. O São Paulo tem dificuldades enormes no gol, nem sempre bem sucedido com o titular ou com reserva que seja. Tem dificuldades na marcação pelos lados de campo, mas é um time que faz uma boa transição, usando a expressão dos dias de hoje, e chega bem ao ataque. Sim. Jogadores do São Paulo de finalização, tanto que tem uma máxima por lá, da torcida do São Paulo, dá no Caleri que é gol. E ele vai lá e confere. E esse próprio Luciano, muitas vezes barrado, muitas vezes ficando no banco, mas quando entra, funciona. É bom que Rogério Ceni, que veio de lá, que fez a vida por lá, também perceba isso. O jogador que fica no banco não é um jogador condenado. Então, quando a gente faz uma referência a alguns do Bahia, e às vezes até uma parte da galera, vai fulano de tal, mas logo não sei quem. Então, o São Paulo tem essa força quando chega ao ataque, e essa bola de bobeira da defesa adversária normalmente tem bom aproveitamento por parte do ataque do São Paulo, que tem uma marcação fraca. São Paulo é meio parecido com o Bahia nesses setores. São dois tricolores daqui da nossa terra de São Paulo que tem essas características, uma defesa e uma marcação mais fraca e um ataque que funciona. No Bahia, ultimamente, não tem funcionado tanto. Mas o ataque é assim, com características diferentes, né? O São Paulo é muito mais incisivo que o Bahia, né? Com mais velocidade, com mais jogadores que procuram a finalização. Mas assim, também concordo que o ataque do São Paulo é destacado assim, quando a gente compara o desempenho da defesa do time. Inclusive do gol que Rafael faz algumas partidas de seleção brasileira e outras partidas um de Pelé, outro de Keké, como se dizia também antigamente. E um outro detalhe, sim. E o São Paulo é um time que disputa mais o jogo. Quem acompanha o São Paulo, para mim é um time muito simpático, o São Paulo. Eu conversei outro dia com o Bernardo, nosso Bernardo aqui de casa, e a gente conversava e dizendo exatamente da simpatia que é o São Paulo. O uniforme do São Paulo, aquele próprio uniforme branco, listrado também, mas muito simpático. Então o que eu quero dizer é o seguinte: esse time do São Paulo joga com muita vontade. Não tem jogador do São Paulo que perde a bola, bota a mão na cintura, quer passar por um, perde, fica parado. Pode ver que o São Paulo se movimenta. Muito mais ainda com o Zubeldia, que é um argentino e bota muita pilha ali. E jogava bem o Zubeldia. Então o Zubeldia bem conhece futebol. Assim. Então é preciso ver que o São Paulo é um time competitivo. Tem suas limitações defensivas, tem problemas de marcação, sim, mas é um time altamente competitivo. Vamos nós. Beleza. Aí está uma projeção, pai, de escalação do Bahia. Assim, o Bahia é um Bahia que, ao contrário de muitos jogos, né, é um Bahia que é um tanto inesperado, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente não tem uma certeza, uma convicção sobre o time, tanto porque Rogério Ceni sinalizou uma alteração, quanto porque a gente não vai contar com o Tassiano, que é, como a gente sabe, um jogador que é titular do time, né? Que é um jogador muito celebrado, né? Assim, valorizado, vamos dizer assim, por Rogério. Uma parte da torcida até se queixa um pouco mais de Tassiano, mas não é o caso nosso também, que a gente sempre valoriza muito Tassiano, né? Como jogador decisivo, como jogador importante para o Bahia. Então, eu projetei esse Bahia aí, só para a galera de casa acompanhar, com algumas modificações, né? Vamos só para a gente pensar nesse Bahia aí. Seria um Bahia com Marcos Felipe, Santiago Arias. Aqui eu já acho que tem uma pequena dúvida, né? Gilberto tem jogado bem,
Minha dúvida também. Nas últimas partidas, Foi jogou muito bem contra o Cruzeiro. E a Arias, eu acho que não tem mais a posição tão incontestável, mas acho difícil que o Rogério mude. Né? Então a gente terá Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba. Luciano Juba, tanto eu como você pensaríamos em Iago Borducci aqui para essa posição. Sim. E aqui eu acho um pouquinho mais provável que Rogério Ceni esteja pensando nisso do que no lado direito. Acho que o lado direito ainda é Arias. Mas do lado esquerdo, eu acho que o Rogério pode estar começando a pensar em Iago Borducci para uma substituição que ele tem feito e tem dado bom resultado. Né? Inclusive no último jogo contra o Vasco a gente destacou. Isso. Inclusive aquele lance incisivo ali no final do jogo, passe de Canives para a projeção de Iago Borducci. E no solo eu falei também sobre isso. Destaquei bem. Verdade. Na última gravação que você fez aqui para o Farol. Depois do meio de campo eu fiz essa colocação de Acevedo aqui. Caio Alexandre jogando um pouquinho mais próximo do lugar que Jean Lucas costuma jogar. Jean Lucas vindo para o banco. Everton Ribeiro, Cauli, Lúcio Rodrigues e Everaldo. Por que essa projeção? Então, é meio assim o que eu acho que pode, com que é meio que sinal que o Rogério tem dado. Né? O Rogério substituiu o Jean Lucas no primeiro tempo, no jogo passado. Foi. Né? Foi. E o Rogério falou expressamente que Lúcio vai jogar mais nessa reta final do campeonato. O Lúcio fez gol contra o Cruzeiro e fez gol contra o Vasco. Tem mais gol do que os dois últimos jogos. É verdade, no segundo turno. Exatamente. Então essa é uma escalação que está com alguns elementos de mudança. E vindo da reserva. Sim, normalmente vindo da reserva, quase sempre vindo da reserva. Essa é uma escalação que tem alguns elementos de mudança em relação ao que o Rogério tem escalado, mas assim com alguns sinais que são um pouco lógicos. Né? Seria com o Acevedo, que a gente jogou muito bem contra o Vasco no segundo tempo. Caio Alexandre estará disponível, poderá jogar essa partida. A gente tem também ali Cauli mantido. Cauli é um jogador que a gente pensaria muito em fazer essa modificação também, deixar ele no banco para dar oportunidade para outros jogadores. Mas é bom lembrar que o Bahia tem também uma notícia, além de ser estação, uma notícia que Biel dificilmente vai jogar nessa partida. Né? Ainda não é oficial, mas ainda não é oficial, mas a especulação forte é que Biel não jogaria. Se Biel jogar, coisa que não deve acontecer, não seria ele no lugar de Lúcio nessa escalação, sem sombra de dúvidas. Talvez Lúcio no lugar de Everaldo, nesse caso, de ter Biel ali. Mas, porque o Lúcio também esteve no lugar de Everaldo no último jogo. Sim. Mas o que me parece mais provável, que tudo indica que Biel não joga, e que aí eu coloquei Lúcio por conta dessa fala de Rogério de que Lúcio jogaria mais. Tem uma outra opção também, que é botar Lúcio, tirar Everaldo e colocar Ademir, que entrou bem no jogo. Mas eu já acho mais difícil que Everaldo não jogue, até por alguns desfalques que o Bahia está tendo, por ele ser uma referência. O que é que você acha dessa escalação? Você acha que é por aí? Você acha que vai ter mudança em relação a esse time da parte de Rogério Ceni? Rogério Ceni é um conservador e é um treinador, né? Técnico de futebol. Para mim, eu tenho isso que eu pratico muito. Técnico é aquele que está à beira do gramado e vê o jogo e muda. Alguém pode dizer, e o jogo contra o Vasco? O jogo contra o Vasco, como eu disse, no nosso solo essa semana. O jogo contra o Vasco, o barco estava afundando. Ele tinha que fazer alguma coisa, ele ia ficar no barco e afundando, a água chegando já na cintura, no pescoço, o que for. Não, então ele tem que fazer alguma coisa. Mas essa própria escalação que está aí é a escalação do time que vem jogando. Mudou o quê? O Tassiano não vai porque está penalizado pelo cartão. Sim. Aí pronto. O Jean Lucas já saiu e tudo mais. E ali eu acho, eu teria uma outra visão. Eu entraria com a parte do time no segundo tempo. Entraria logo com o Ademir. Eu acho que ele é capaz de fazer isso. Que ele não é maluco de não fazer uma grande mudança. Porque esse é praticamente o time que vem jogando. Iago Borducci. Eu acho muito, muito menos provável ele botar Iago Borducci e muito mais provável ele botar Ademir. Acho. Mas a minha escalação seria essa que você trouxe, ali na defesa, seria essa. O meio de campo seria... Não, Iago no lugar de Juba? Manteria Iago. A defesa seria essa. Não, mas eu botei Juba. Você aqui na escalação tá Juba. Aqui seria Iago? Aí seria Iago. Seria Iago. Deixa eu fazer a alteração aqui. Iago Borducci de lateral esquerdo no início do jogo logo. Porque, pelo que ele falou, tem um velho ditado, né?
Tem hora que o cara tem medo. Então, Pronto. pelo que ele Iago falou... aqui, certo? A linha de defesa seria Arias mesmo na direita, Gabriel Xavier... Eu tenho a mesma dúvida que você puxou aí. Arias ou Gilberto? Mas acho que ele entra de Arias. Beleza. Eu também começaria com Arias. Se Arias não tivesse tão bem, mudava para Gilberto. Acevedo viria para titular. Aqui Caio Alexandre mesmo e não Jean Lucas. Eu tenho dúvida um ou outro, como eu disse no solo, eu viria pelo treino, mas Acevedo não jogaria os dois. Sim. Acevedo pica. Não jogaria os dois. Não jogaria Jean Lucas e Caio Alexandre. Joga um dos dois. Certo. Mas manteria o Caio Alexandre. Eu manteria o Caio Alexandre. Pronto, Caio Alexandre. Everton Ribeiro sem dúvida, né? Ah, sim. Cauli sim. Sim, com dúvida. Com muita dúvida. Com muita dúvida. Esse jogo... Até pela ausência de Tassiano, né? E muito. E porque o jogo do São Paulo é um jogo pegado. É jogo de time e treinador argentino. Treinador argentino jovem. Treinador argentino que está dando certo. Então, se Cauli fica nesse jogo aí, perde a bola e para, não funciona. Não, eu arriscaria alguma coisa como... já que ele recua tanto, tentasse recuar Everaldo. Everaldo mais para cá, que não é a posição dele, mas ele vive recuando Everaldo, ou puxando para o lugar de Cauli o próprio Lúcio. E quem ficaria aqui na esquerda? O Juba? Aqui na esquerda mais à frente, o Juba seria banco, o Juba jogaria aqui nesse lado. Eu acho que se ele tirar Borducci, Juba vai ser banco. Eu já arriscaria algum tempo a própria posição de Juba ali pelo meio, jogando Sim, de um lado. Mas eu acho que não. Eu estou fazendo uma mistura do que eu penso de minhas convicções com a convicção dele. Sim. A frente ali seria o próprio Everaldo. Talvez, eu acho que o Lúcio vindo buscar não é tanto a dele, não, né? O Lúcio é de ficar por lá e chutando. O ataque seria com Ademir. Ademir seria, na minha visão, o Ademir. Eu faria o ataque com Ademir, Lúcio e Everaldo. Ah, você tiraria Cauli. Tiraria Cauli. Ademir, Lúcio e Everaldo. O meio de campo você já tem dois caras aí. Um de grande talento, e tomara que aguente esse jogo. Cauli daqui. Quem entraria era Ademir, só vai depois a gente posiciona. É isso, é a minha visão. Ademir entra. Isso. Então, para quem está acompanhando a gente pelo som, que muitas vezes a pessoa está no carro, está no banho, está fazendo uma refeição, isso eu aprendi do rádio, então meu time seria esse. Pronto, acho que é por aí. Ademir ali do lado direito, Lúcio aqui do lado esquerdo, os dois jogando ali de perna trocada, Everaldo mais centralizado, voltando um pouquinho mais para compor aqui também. Revezando a posição com o Lúcio. Quando tivesse caído mais para o meio, o outro caía para o lado. Tá, então o time seria Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canives e Iago Borducci, Acevedo, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Ademir, Lúcio e Everaldo. Eu arriscaria um time desse. Gostei do time. Acho que esse esse é um time que tem uma dinâmica. Falando mais perto do nosso microfone. Um time que tem uma dinâmica melhor. O Bahia está precisando dessa velocidade, precisa dessa força ofensiva. Eu só acho que a gente é estranho, mas a gente é como se perdesse um pouco de banco, né? Um pouco de opção no banco para dar velocidade, para dar mudança no jogo no segundo tempo. Tem Cauli, isso, né? Que pode entrar, mas aí é um jogador mais técnico. Tem Juba, bem lembrado. Né? Eu acho que é um jogo que eu pensaria em Juba, sabia? De titular. Eu já tinha pensado isso algumas vezes, lembra? Eu só acho que ele não tem, Rogério Ceni, ele não tem pique para isso, ele não é arrojado para isso. Eu pensaria em Ademir no banco, daí eu faria Ademir começa o jogo. Ademir no banco. Lúcio ficaria ali onde Ademir tá, né? Lúcio ficaria aqui no lado direito, né? Lúcio joga inclusive mais pela direita até. E aqui na esquerda seria Juba, um pouco mais recuado do que Lúcio está aqui. É uma bela cenário que é a outra opção. Como eu te disse, eu estou fazendo uma mistura das minhas convicções com os saques de Ceni, né? Eu, há algum tempo, cantei, nós comungamos isso, que o meio de campo do Bahia, hoje em dia, do jeito que não tem rendido bem, teria que ter mais marcação. E esse meio campo teria que ter Tassiano de um lado e Juba do outro. Tassiano jogaria como ele joga por ali e cobriria lateral direito. E Juba, que já andou de lateral esquerdo, cobriria o Iago Borducci. E ali no meio, vamos ver quem é do meio que vem. No meio, claro, indiscutivelmente, a gente teria também o Nicolas Acevedo. Sim. Então, ali já são três. E o quarto homem dali,
De repente, podia ser, que tem que ser, o próprio Everton Ribeiro. Sim. Esse é um senhor meio de campo. Jogadores que sabem conduzir bolas, não são, não é? Displicentes em marcação, são guerreiros em marcação. Sim. Todos eles, se você olhar, são bem assim. Sim. Isso é o Caio Alexandre que está de jogar também bola, porque senão... Eu tenho dúvida sobre o Caio Alexandre e Jean Lucas, como você falou naquela posição. Porque Jean Lucas dá um porte físico maior do que Caio Alexandre. A gente já perdeu algum porte físico com a saída de Tassiano, relevante. Isso. Apesar de Jean Lucas não estar jogando bem, está mal e marcando mal também. Pessimamente. Mas quando o Jean Lucas jogou mais recuado ali contra o Cruzeiro, eu acho que ele desempenhou melhor do que tinha feito naquela posição de falso ponta, que é falso ponta, falso volante, falso tudo, que ele não estava fazendo nada na verdade. E com Acevedo no jogo, fica de olho, com Acevedo no jogo, o Jean Lucas pode ser um bom parceiro por ali. Sim. Porque Acevedo tem liderança, tem presença, tem, acima de tudo, vibração. O jogo com Acevedo é jogado, como diz o goleiro, o jogo é jogado, como diz na terra dele. Que força defensiva, né? Como diz no Uruguai e como diz na Argentina. O jogo é julgado. Então, julgado, não julgado. Julgado, eles construíram. Rugado. Rugado, acima de tudo. Pois é. Essa aí é a projeção do Bahia, então, a projeção de escalação do Bahia para amanhã. O que é que Rogério Ceni pode fazer, o que é que ele deve fazer, o que é que ele não deve fazer, mas isso aí a gente só vai ver na hora se vai ser isso mesmo ou se vai ter mais alguma mudança em relação a isso. Eu acho que a gente já abordou em geral aqui os temas, né? Para manter a galera do Farol informada, para manter assim o canal em movimento, apesar dos probleminhas técnicos que a gente tem enfrentado. Estamos na luta. Tem mais algum destaque, pai? Não, é bem isso. E quando a gente fala de Cauli, eu acho que Cauli só tem que mostrar a gente que ele tomou outro ânimo, ele tomou... Está mais fortificado, está mais vibrante, porque é visível. Porque tem algumas coisas para mim que foram marcantes do jogo contra o Vasco. A substituição já no primeiro tempo de Jean Lucas. Everaldo eu achei até um exagero de tirar naquela hora. Estava no desespero, tirou. E no segundo tempo, já tirar Caio Alexandre tem a ver com o que a gente já veio falando aqui do Farol há algum tempo. São bons jogadores, somaram bastante, podem somar ainda mais adiante. E o próprio Cauli também, que foi substituído cedo, fugindo completamente ao padrão Rogério Ceni. O que a gente assiste de Rogério Ceni, do trabalho dele no Bahia, para acompanhar assim a miúde, a gente acompanha do Bahia, é bem isso. Para ele mudar um jogador é a dificuldade do mundo. Muda aos 20 do segundo tempo e olhe lá, e faz a mudança que você não quer. Vai tirar esse cara e vai deixar aquele cara em campo. Desse jogo ele tirou os caras que todo mundo está dizendo. Tire esse, Jean Lucas, tire esse, Caio Alexandre, e tire esse, Cauli. O Everaldo, ele sempre tira, a maioria, uma boa parte da torcida nem é muito satisfeito com o Everaldo, mas tem muita vontade, tem muita garra. E ele, quando estava no São Paulo, indicou, digo isso bem, Everaldo para o São Paulo. Então, eu acho que Everaldo vai desse jogo. Para mim, Jean Lucas ou Caio Alexandre. É só isso, tá tudo bem? Bora ver, bora Bahia. Bora Bahia, aguardar então amanhã. Pedir mais uma vez a galera que está aqui com a gente, que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Dá uma olhada aí no botãozinho de Seja Membro, com várias opções para você participar diferentemente, né, diretamente, com benefícios especiais aqui como membro do nosso clube, inclusive no nosso grupo de WhatsApp, com informação o dia inteiro, comentário, debate o dia inteiro sobre o Bahia. Algum destaque, pai? Mais? Não, é só agradecer, como sempre, a compreensão dos amigos, das amigas, vocês que acompanham o nosso Farol. Estamos trabalhando para cada dia ter mais resultados positivos com a nossa atividade, esperando que o Bahia corresponda. Bola Bahia e vamos ganhar do São Paulo. Amanhã tem mais, viu? Amanhã chega com informação sobre a escalação. Beleza, valeu, galera. Até a próxima. Bora Bahia para esse jogo decisivo. Vamos voltar ao caminho dos triunfos e ficar mais próximo ainda dessa vaga da Libertadores. Tchau, tchau, galera. Bora lá, bora Bahia. Bora.